Eu tava tendo uma conversa com minha noiva esse final de semana. Nós fomos ao glorioso Farol Santander, que fica no centro de São Paulo. Excelente espaço cultural. E aí a gente tava passeando e tal. E quando eu tava andando por lá, até perguntei pra ela assim, falei assim, pô, que loucura, né, Letícia? Você para pra pensar assim que o Santander, um banco, né, de São Paulo, precisava de um prédio inteiro pros funcionários deles, né? Quantos funcionários esse banco devia ter e tal? Eu fiz a pergunta, né? E aí eu comecei a pensar, né? Ela, pô, é verdade, né? Por que tinha tanto trabalho pra fazer assim? E eu comecei a pensar, não, é que muitas das coisas que a gente faz hoje, a gente faz por computador, né? E antigamente não tinha. Então pensa assim, pô, os caras faziam cheque, os caras faziam verificação de cheque, os caras escreviam cartas, os caras escreviam. Então tudo era meio que feito na mão, né? Tá, 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 tá. E aí, pô, isso você precisaria de muitos andares. Pensa quantos datilógrafos, central telefônica, pessoal ligando, pessoal tratando, tratamento com o cliente. Então você tinha muita coisa assim. E aí, nessa conversa que eu tava tendo com ela, me parou um pensamento tipo assim, pô, é muito louco, né? Porque hoje você não precisa de um prédio tão grande pra tantos funcionários, né? Porque você consegue trabalhar com menos funcionários. Mas é muito louco você parar pra pensar o quanto que a gente tem mais ferramentas hoje que, tecnicamente, agilizam o nosso trabalho, mas a gente não tem um bem-estar maior no nosso trabalho. E foi quando nesse papo eu caí na questão da inteligência artificial. Pô, olha como é cruel. E aí eu vou falar pra vocês como é cruel uma empresa que eu conheço, não vou citar o nome, mas tem um famoso veículo de comunicação que tinha, sei lá, seus 8 funcionários que trabalhavam lá redigindo notícias, etc. Eles foram demitidos e ficou apenas um funcionário lá. Porque os donos da empresa contrataram uma ferramenta de inteligência artificial que pega notícias de outro site, traduzem, e a função desse rapaz é apenas conferir o que a inteligência artificial está fazendo. E agora, o trampo que era de várias pessoas virou só desse cara e da IA. E aí, é uma parada que eu parei e pensei, em vez da inteligência artificial tornar o trabalho das pessoas que trabalhavam lá mais fácil, então assim, como que a gente pode agora potencializar o trabalho dessas 8, 10 pessoas que trabalham aqui através da inteligência artificial? Qual que foi o sentimento do dono? Não, vou diminuir o número de pessoas que trabalham pra mim, aumentar o trabalho da rapaziada que tá aqui e vou ganhar muito mais dinheiro com isso. Foda-se. As ferramentas dobram a produtividade e eles esperam que o lucro dobre, que a nossa jornada diminua pra metade. Nunca vai. A nossa jornada nunca vai diminuir. Porque a nossa jornada não diminui, a qualidade de vida não melhora, mas a gente precisa entregar e performar cada vez mais. Então assim, pô, agora a gente tem internet, computadores, celulares. Nossa vida deveria se tornar mais fácil. O que aconteceu? Começamos a levar trabalho pra casa. Começamos a ser cobrados de trabalho 24 horas por dia. Começamos a ser cobrados de trabalho fora do trabalho. Olha que loucura. Enquanto a gente vê o número de bilionários crescendo cada vez mais no mundo. Os bancários já sentiram a maldade de seus patrões irem reduzindo a estrutura para usar IA, para demitir os bancários, mas antes disso piorar as condições de trabalho. Total, bicho. É só a mesma coisa que você olhar hoje como tem a questão das farmácias, né? O pessoal das farmácias contratou diversas ferramentas e diversas empresas que não foi pensada pra, pô, como vai melhorar a qualidade de vida da galera que tá trabalhando aqui. Não. Como é que eu pego esse um funcionário, em vez dele fazer um trabalho, ele faça 10. É por isso que hoje você vai numa farmácia, o cara tem ali, ele atende o caixa, ele ele limpa o corredor, ele arruma as prateleiras, ele vende o remédio. Por quê? Porque ele gerou um software lá que começou a fazer um cálculo, entendeu? Tipo assim, a gente não precisa tanto assim, né, desse funcionário. Esse funcionário pode fazer 2, 3, 4, 5 funções. E os caras começaram a gerar algoritmo pra ver produtividade de funcionário, pra depois fazer um cálculo geral e começar a demitir pessoas. Como que eu sei disso? Cara, porque já passou, né, infelizmente tem que falar isso, pessoas vendendo essas soluções em empresas que eu trabalhei. Cara, assim, ó, a gente instala uma ferramenta no computador do seu funcionário, a gente vê a produtividade dele, a gente acha os gaps de produtividade e a gente vê o que a gente consegue automatizar. E aí, ao invés de você depender desse cara daqui, você tem isso daqui. E o que isso tem acontecido? Isso tem tornado a nossa qualidade de vida pior, a qualidade dos serviços pior ainda, e enriquecido uma galera.
Sábado, dia 16 de agosto de 2025, vamos fazer um encontro na Livraria Martins Fontes, que fica lá na Avenida Paulista, número 509, para fazer a sessão de autógrafos do meu livro, Tudo que seus pais não te ensinaram, mas você deveria saber. Você pode levar o seu livro que você já comprou na Amazon, você pode comprar o seu livro lá na livraria, mas venha nos encontrar. É num sábado, é às 11 da manhã, na Livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista, próximo à estação Brigadeiro do metrô. É perto, de fácil acesso, e é a oportunidade que a gente vai ter de se encontrar, de trocar uma ideia, de conversar, tirar uma foto, pegar um autógrafo, dar umas risadas. Então eu conto com a sua presença por lá. Venha me encontrar, venha conhecer meu livro. Se você quiser comprar o seu livro, pode comprar no link da Amazon, que vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E também não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. E é nóis, te vejo sábado, dia 16 de agosto, às 11 da manhã, na Livraria Martins Fontes. Valeu. E essa parada assim, pô, se as ferramentas estão aí pra facilitar o nosso trabalho, por que eu não tô descansando mais? Por que eu não tô relaxando mais? Por que eu não tenho qualidade de vida? Então é muito louco, as ferramentas, elas parecem que elas entraram, na verdade, como uma forma de concorrência à mão de obra humana, como uma forma de cada vez mais sucatear, pressionar e piorar a qualidade de vida humana. A gente já tem ouvido diversas histórias de profissionais que perderam emprego por causa de IA. Normal, isso realmente acontece. Porém, você parar e pensar assim, pô, mas a IA não deveria melhorar algumas coisas? Não deveriam, sabe, tornar as coisas mais fáceis, mais ágeis? Isso aí de você ter o funcionário que ele tem que trabalhar agora por 8, junto com a ferramenta de IA, pra mim é uma prova muito grande, assim. Quem trabalha com jornalismo sabe que isso vai acontecer muito, né? Antes você tinha uma agência da Reuters, chegava uma notícia da Reuters pra mim, só pra vocês entenderem como é que funciona. A Reuters é uma ferramenta, é uma empresa que ela produz notícias no mundo. E ela vai mandando pra você vários clippings de notícia, né? Então você tem um e-mail, eu já tive um e-mail da Reuters, e toda hora vai chegando pra eles, tipo, uns packs de notícia. Pá, 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 pá. E aí você pega esse pack, a gente pegava esse pack, a gente traduzia na mão, e publicava num perfil. Agora, com a ferramenta de IA, essa notícia da Reuters, ela já chega direto no portal. E você precisa só corrigir meia dúzia de coisas e dar um ok. Então, as 3 pessoas que estavam no meio, elas caíram fora dessa via. Então você consegue ter um site alimentado por Reuters e vai embora. Isso é bom? Não. Por quê? Porque isso torna a qualidade de trabalho pior, né? Cada vez pior. Porque vai ficando cada vez mais unificado. Quanto mais IA você usa, mais nivelado por baixo a gente tá, né? Porque você não tem espaço da criatividade, da naturalidade, vai ficando cada vez mais padrão, né? Isso é uma coisa que a gente vai ver daqui a alguns anos, principalmente com tanto de chat GPT produzindo conteúdo. Mas a gente já tá começando a ver sucateamento, principalmente por conta de ferramenta, essa gigificação do trabalho, que é essa cultura de aplicativos, chegando a medicina, chegando a advocacia, chegando a vagas de trabalho que antes eram consideradas intocáveis. Ah, ninguém tocava nos advogados, né? Não mexe com os advogados, não fala com os advogados, emprego garantido, vai estar sempre no sucesso. E não, a gente já tem visto agora como o IA substitui uma galera pra produção de peça de defesa. Então, assim, tem um monte de coisa que já tá, e várias outras coisas, né? Já tem polêmica no ramo de advocacia, pô, publicidade, na medicina também a gente já tá começando a ter um problema aí de excesso de vaga e tecnologia, como as coisas não têm se acertado. Então, assim, as coisas estão ficando cada vez pior. E meu questionamento é justamente esse, né? O jornalismo é um dos que vai sofrer, tá? Muita gente vai sofrer com isso. Aqui, ó, sou do meio jurídico e o sucateamento está forte. A ordem dos advogados só serve a cobrar anuidade e o assédio e a milhões de abusadores no conselho da OAB. Então, assim, a gente tá começando a ver. Essa é a parada que a gente precisava começar a se questionar. Se todas as... Alguém sabe como a IA pode substituir engenheiro civil? Cara, engenheiro civil não, mas arquiteto, sabe? Fazer projeto, o cara ali na obra vai ser difícil substituir um pedreiro. Mas não se preocupa que eles estão fazendo um robô pra isso, tá? Eles estão fazendo um robô justamente pra isso. Inclusive, não sei se você sabe, eu vi isso, assim, que é uma loucura. Eu vi isso em Chicago. Pra mim, foi uma coisa que eu vi. Não estou falando algo, eu estou falando algo que eu vi. Eu não ouvi, não foi na internet. Eu vi um prédio sendo construído na beira de um rio, que o prédio, ele subiu uma placa que era uma parede inteira pronta. Era uma parede inteira pronta. Subiu uma parede inteira, assim, ó.
e ela colava assim no prédio, assim, ó, pá! Pensa uma parede inteira pronta, sendo levantada. Não precisa do pedreiro ir lá tijolo por tijolo, subindo, fazendo uma coisinha. Não, os caras já trazem uma placa inteira e já colam assim, ó. Tipo um Lego. E vai embora. O engenheiro civil também é de projeto inteiro de prédio. No meu trampo, meu chefe fez um cálculo de elementos finitos inteiro na base do GPT. Então, é exatamente isso, assim. Isso é muito louco, assim. A gente tá vendo as ferramentas chegando e as ferramentas, elas não estão dando mais qualidade de vida. Elas estão piorando nossa qualidade de vida. Então, ao invés da gente ter um olhar e falar assim, pô, como que a gente vai melhorar a nossa qualidade de trabalho? Como é que a gente vai... Deixa eu ver aqui, café com pixels. Pergunta que eu chamo de alguns comunas. Você acha que à medida que a democracia não resolve o problema do povo, ela tem... Nossa, sei lá. Pô, o cara mandou uma pergunta conceitual. Já respondo sua pergunta conceitual. Então, assim, a gente tá vivendo isso, assim, né? Tipo, as ferramentas que deveriam agilizar a nossa vida, melhorar a nossa vida, elas, na verdade, elas estão sucateando a mão de obra. Isso é muito louco. Elas estão cada vez mais sucateando a mão de obra e elas estão servindo como um tiro no nosso próprio pé. Elas estão servindo como um tiro, ao invés da gente ficar cada vez mais empoderado, cada vez mais fortificado, trabalhar melhor, mais e tudo mais. Não, a gente tá trabalhando o dobro. Por quê? Porque demitiram 3 pessoas ao nosso redor e quem ficou, bicho, vai ter que lidar com o pau no gato e quem foi demitido vai pro Uber, pro iFood, enquanto não inventa o robô do Uber e do iFood, né? Então a gente tá vivendo um colapso de uma mão de obra de trabalho, assim, e assim... De novo, eu não quero ser profeta do fim do mundo, acho que aqui o mundo sempre esteve perto do fim o tempo todo, tá sempre próximo a acabar, mas o bagulho é que, principalmente em países subdesenvolvidos que nem o nosso, como é o Brasil, a gente vai sentir a pancada forte, já tá sentindo muito forte mesmo, entendeu? Já tá começando a sentir essa pancada vindo, tanto que assim, gente que nunca falou de renda básica universal antes, que tratava isso como assunto de comunista, já começa a olhar e falar, é importante, né, uma renda básica universal, né? Então, assim, vamos ver no que vai dar. E tudo isso aí porque eu fui fazer um passeio no museu, tá, gente? Isso que você acabou de assistir é um corte das lives que acontecem todas as terças às 10 da manhã e aos domingos às 9 horas da noite no canal Edson Castro Oficial. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e é nóis. Valeu!